Hoje nós vamos conversar sobre a depressão pós-parto em homens. Um caso que não é muito comum, muito divulgado, mas que existe e parece que está aumentando, não é isso, doutor? Como é que a senhora analisa esse quadro de depressão pós-parto masculino? A depressão pós-parto masculina, ela não é ainda diagnosticada como doença, porque não tem sido estudada, mas ela é uma doença já dos tempos modernos, né? E a tendência vai ser aumentar, ter uma incidência muito maior. Na verdade, ela é conduzida e tratada como depressão, apenas isso. Mas ela tem toda uma história, a depressão pós-parto masculina. Primeiro porque não se espera. Como assim? Homem tem filho? Não. Ele não gera na barriga dele, óbvio. Mas não é disso que nós estamos tratando. A doença é psicológica e ela tem um berço, ela tem um nascedouro. E o nascedouro há pouco tempo, nossa cultura dizia o quê? Que o homem era provedor, a mulher cuidava do bebê e da educação. Mas a mulher ter saído para trabalhar fez com que fosse convidado o homem para entrar na vida do bebê. Então, do filho, né? Então, emocionalmente, aquele homem está vivendo algo que é novo para ele. Ele não se preocupava em educar a criança, ele se preocupava apenas em construir uma estrutura financeira para receber aquela criança, porque aquilo era a responsabilidade da mãe. Mas a mãe disse, não, agora eu quero dividir, eu estou dividindo com você o financeiro, que era a responsabilidade sua, só que eu quero que você divida comigo o emocional. Aí o homem entrou num campo que para ele era novo, se emocionar, desenvolver sentimentos com o filho, cuidar do filho. Isso proporciona um tipo de sentimento que se acrescenta ao relacionamento. O pai e o filho eram um pouco distantes, agora estão próximos. Então, esse sentimento que foi produzido no homem fez com que ele se deparasse com sentimentos. Então, a depressão pós-parto não é nada mais, nada menos do que tristezas, angústias. E agora? Como assim? Eu estou sofrendo, aí o bebê nasce. Sim. Aí é quando começa a proporcionar a instalação ou o surgimento daquele sofrimento. Ela não é só pós-parto, ela é durante todo o processo de gravidez, já começam essas reações no homem, não é Sim, isso? Uhum. Como o homem foi convidado a entrar nessa área dos sentimentos, por causa dos tempos, né, que exigem, ele vai, o bebê chegou, o anúncio. A nossa cultura, infelizmente, não prepara os homens e as mulheres para serem pais e mães. Então, as pessoas estão caminhando um pouco mais para serem egoístas. E a chegada de um bebê, emocionalmente, ela é alguém. E aí depois tem um aspecto que as pessoas também não estão preparadas, planejamento. Planejamento familiar, planejamento financeiro. Aí, essa criança chega e muda tudo. Aí, digamos assim, aquele pai, ele tinha N projetos para a vida dele. Aí, a chegada da gravidez, que às vezes e em geral não é programada, chega só a notícia, muda. Então, na gravidez já pode começar a se instalar a angústia. Sim, certo. Não é assim, eu mesma já tenho, né, alguns casos no consultório de homens com angústia, porque a mulher está grávida, sofrendo porque está chegando alguém. E esse alguém mudou os planos dele, mudou os projetos de vida dele. Ou se não mudou, mas vai mudar. Então, já pode começar. E as consequências, assim, as reações no homem? Quanto tempo elas duram? E são sempre isso de sair, de procurar a rua, de ficar bebendo, fugir de casa? Realmente acontece isso? A depressão pós-parto na mulher, ela acontece assim que o bebê nasce. No homem é um pouquinho diferente. No homem vai criando o contexto, a história, para que se instale a doença nele. E começa como? Ele se sente meio excluído, porque o centro das atenções na casa vira o bebê e a mãe. E ele fica assim meio solto.
quem eu sou, qual é o meu papel, eu quero, eu não quero, como é que é? Então, essa sensação vai despertando nele, entre outros fatores, né? De repente, a mulher desenvolve a depressão pós-parto, aí também causa uma maior incidência deles também desenvolver, que começa do 3º mês em diante que o bebê tem nascido e começa com sintomas simples, de tristeza, ele começa a sentir uma tristeza. Depois ele começa a não querer voltar para casa, porque também, além da tristeza, ele começa a sentir raiva do bebê e da mãe, porque não dão a menor importância para ele. Apesar de ambos estarem excessivamente frágeis, o bebê e a mãe estão frágeis, estão emocionalmente precisando daquele homem e precisando que ele seja forte. Mas, em geral, ele não está disposto a ser forte, porque ele não se percebe naquele contexto daquela simbiose mãe e filho. Então, o que vai também surgindo nele? Uma vontade de não estar ali. Aí é quando ele começa a trabalhar mais, ficar mais tempo no trabalho. Começa a sair de casa, fugir daquele contexto onde ele não se sente importante e inserido. No entanto, é o momento que ele é mais importante. Porque muitas mulheres, elas guardam uma certa raiva do marido quando o bebê nasce. Ela está absolutamente frágil, ela está atarefada, até não tem mais onde passar, né? Onde ela aguentar. E ela não conta com ele, porque ele está assustado. Ele está com raiva daquele bebê que chegou e tomou o lugar dele. Ele está com raiva daquela mulher que também não está dando mais atenção a ele. Então, isso são fatores normais que qualquer pessoa sentiria. Então, não tem nada demais quando ele sente que não quer voltar para casa. Só que ele precisa discutir isso com a mulher dele. Porque quando ele não discute, ele corre o risco de desenvolver já um quadro depressivo. Mais sério, né? É, um quadro mais sério, aí onde ele vai precisar, né, assim, de um tratamento, uma coisa mais forte e chegar junto. Doutora, e esse tratamento? Qual seria o tratamento para depressão pós-parto nos homens, no caso que a gente está tratando? Tá. Assim que o homem percebe que tem alguma coisa nele que ele não está conseguindo administrar, ele não está conseguindo ser feliz, ele vai notar isso fácil. Ele não consegue ser feliz. Puxa, mas meu filho chegou e eu não consigo sentir alegria. Aí ele tem que ficar em stand-by com ele mesmo. Então, ele percebeu que ele não consegue ser feliz, ele percebeu que ele está bebendo mais do que o normal, ele percebeu que ele está perdendo o prazer pelas outras coisas na vida dele. Aí ele tem que se cuidar, ele vai procurar, aí o tratamento, ele pode procurar um psiquiatra ou só um psicoterapeuta, que é psicólogo, no meu caso psicanalista, ou uma terapia, né, mais na linha de cognitiva, e principalmente porque o tratamento é rápido, é muito rápido e é fácil, porque ali a gente está tratando de um desconhecimento de um sentimento que já está dentro dele. Então ele precisa só reconhecer que o sofrimento dele é justo, é legítimo, mas que é tratável, que é passivo de resolução. Então fica na área da psicoterapia, realmente não chega a ser administrado medicamentos, como no caso da depressão si mesmo? Tem que ter a psiquiatria. Então eu sugiro que ele vá primeiro para a psiquiatria. Por quê? Porque já se instalou o sintoma. Ou seja, já atingiu o físico dele, o fisiológico. Sim. Então eu sugiro que, primeira coisa, o homem nasceu bebê, depois do 2º, 3º mês, ele percebeu uma coisa estranha nele, vai para o psiquiatra, porque o psiquiatra vai entender fácil que estaria se instalando uma possível depressão. Como ele chegou logo, aí pouco tempo, 3 meses, ele está novo em folha, feliz da vida. Ok. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Odete Bezerra, psicanalista, que esclareceu um pouco mais sobre a depressão pós-parto nos homens. Obrigado, doutora. Eu agradeço. A principal dica é acompanhe a gravidez. Aí vocês não vão sofrer muito.